Eu tinha uma ideia vaga do que este país era, cabeças de almôndega no Nordeste. E bem lá no outro lado do país estava a costa oeste. Agora isso é obviamente uma versão grosseiramente simplificada da cultura americana e aqueles de vocês que se ofenderam podem ficar contentes em saber que paguei pela minha ignorância, porque este é um país grande e amplo em que vivemos. E existem lugares e pessoas tão radicalmente diferentes de nós e dos genéricos estilos de vida das grandes cidades aos quais estamos acostumados, que conhecê-los pode ser assustador. Não estou dizendo que isso seja algo ruim. Em Miami, é um dos lugares mais incríveis da Terra, mas às vezes, a diferença pode ser perigosa. Então, no início de 2018, vi uma postagem de uma garota dizendo que estava presa no dormitório, entediada e querendo alguém para conversar. Ela parecia bem tranquila, mas depois de bisbilhotar o perfil dela e descobrir que ela era bonita, fiquei animado quando ela me respondeu e começamos a conversar. Nos demos ainda melhor do que eu imaginava e descobrimos que também tínhamos uma química. Então, depois de flertar por algumas semanas, começamos a falar sobre nos encontrarmos. O único problema era que ela estava a mais de 800 quilômetros de distância, o que é como uma viagem de 8 horas. Ela não podia me visitar por causa dos compromissos escolares e o carro que eu tinha na época provavelmente teria se desmontado assim que entrasse na estrada interestadual. Levei cerca de 4 meses para trocar de carro e juntar algum dinheiro extra, mas assim que consegui, estava ansioso para pegar a estrada e encontrar minha crush. Dirigir pela I-81 foi simples o suficiente, mas como era minha primeira viagem de longa distância, não demorou muito para eu errar o caminho e virar na direção errada. Foi logo depois de chegar. Parei em uma pequena cidade para comer algo e logo depois de sair da cidade, comecei a ver placas dizendo "Oh, bem-vindo" e coisas do tipo, o que definitivamente não estava no meu itinerário planejado. Não foi grande coisa, apenas um contratempo menor, e pensei que poderia voltar ao sudoeste para pegar a estrada interestadual novamente, mas navegar por aquelas estradas rurais se mostrou mais difícil do que eu imaginava. E não demorou muito para casualmente perdido se tornar desesperadamente perdido e, quando cheguei a esta pequena cidade com apenas um semáforo, nem sequer sabia em que estado estava. Para dar uma ideia de como era essa pequena cidade, vi um correio e 3 igrejas em um espaço de algumas centenas de metros. Suponho que isso não seja incomum para uma pequena cidade conservadora, mas o estranho foi que não havia alma nas ruas. Isso me lembrou das manhãs de domingo na cidade grega, quando quase todos lotavam as igrejas ortodoxas, mas isso era uma tarde de sexta-feira. Dito isso, o fato de haver cerca de 50 carros e caminhões estacionados do lado de fora dessa igreja me disse tudo o que eu precisava saber, e se eu quisesse orientações, parecia que teria que interromper a pequena sessão de adoração da tarde. Não é como se eu não tivesse visto coisas estranhas em uma igreja antes, como mencionei, cresci na igreja ortodoxa grega e alguns desses padres parecem que trabalham como magos nas horas vagas. Isso sem mencionar todos os beijos no carpete, cortes de cabelo sagrados e maratonas de rastejar. Mas nunca vi nada parecido com o que estava acontecendo nesta igreja rural. E, ao contrário do cristianismo ou ame ao seu próximo ou com o qual a maioria de nós está familiarizada, essas pessoas estavam longe de ser acolhedoras. Entrar naquela igreja causou um momento de suspensão, em que o homem no púlpito simplesmente parou de falar e olhou para cima para mim. Isso fez com que todos, e quero dizer todos, girassem em seus bancos para me olhar. Tentei falar, mas com todos aqueles olhares em mim, fiquei meio paralisado. Quando finalmente consegui reunir coragem para dizer algo, o homem no púlpito me interrompe, dizendo: "Ou você é do governo?" Tenha em mente que eu estava usando bermudas havaianas e eu estava usando uma camiseta, estava por volta das 2h40, completamente careca e com um dente da frente faltando.
Eu parecia tudo, menos um agente federal, mas mesmo assim esse cara estava me olhando como se eu fosse algum tipo de informante. Comecei a explicar que só estava procurando por direções, mas o cara me interrompe novamente e me diz que a paciência é uma virtude. Filho, sente-se, estamos quase terminando aqui. Eu sei que deveria ter apenas saído e comprado um mapa em um posto de caminhões como um adulto, mas eu era jovem, bobo e cheio de "e você sabe". Então, minha lógica era apenas conseguir as direções e chegar até a garota, em vez de parar para considerar que eu poderia estar completamente fora da minha profundidade. Por um tempo, a atmosfera entre a congregação estava tensa, mas ainda contida. Seus olhos estavam fixos no púlpito e suas bocas estavam fechadas. Mas à medida que o tom e a intensidade do pregador aumentavam, também aumentava a energia e as respostas e reações deles. A primeira coisa que realmente me alertou para o fato de que essas pessoas não estavam todas lá foi quando começaram a falar em línguas. Ouvi dizer que isso ainda acontecia, mas você não vê nada parecido com isso, a menos que algum viciado em drogas fume muito tempero, o que certamente não é motivo de comemoração. Mas quando um cara comum se levantou de repente de sua cadeira e começou a tagarelar esse completo absurdo, a congregação estava aplaudindo e gritando como se fosse a coisa mais incrível que já tinham visto. Embora não fosse necessariamente a coisa mais assustadora que eu já tinha visto, foi incrivelmente perturbador vê-lo com meus próprios olhos. Eu já estava extremamente nervoso, mas pensei que se apenas ficasse quieto e deixasse eles fazerem o que quisessem, eu sairia de lá com uma rota sólida de volta para I-81. Só que, em seguida, ouço o pregador chamando seu convidado para se juntar a eles à frente da congregação. Só me lembro de pensar que ele não podia estar falando de mim. Não há como ele estar falando de mim, mas isso era apenas um desejo ilusório da minha parte, porque mais uma vez toda a congregação se vira para me olhar. "Venha aqui, filho", foram as palavras do pregador que pareciam facas no meu estômago. Já sofro bastante com medo de palco e ansiedade, mas a ideia de me expor para aquelas pessoas era quase insuportável. Comecei a recusar educadamente a oferta do homem, tentando dizer que não, obrigado, levantando-me brevemente para responder ao homem antes de sentar novamente. Mas justo quando o faço, ouço uma voz no meu ouvido dizendo: "Você vai subir lá se sabe o que é bom para você, garoto da cidade." Eu me viro e atrás de mim está esse homem lobo maldito, incrivelmente peludo e largo como um poste. O cara poderia ter esmagado meu crânio com uma mão se quisesse, e ele estava bloqueando minha saída. De repente, não parecia que eu tinha muita escolha. Apesar das minhas pernas parecerem gelatina derretida, eu segui em frente até a cabeça da congregação e aguardei meu destino. Os primeiros minutos foram como aparecer em um programa de televisão do qual eu realmente não queria participar. O pregador me perguntou qual era meu nome e de onde eu era, de uma maneira estranha, perguntando se eu tinha um nome cristão, filho. Eu digo a ele que meu nome. Então, estou apenas passando pela cidade. Ele me pergunta por que estou indo, se tenho família lá, e eu apenas assinto em vez de dizer a ele a verdade adultera. Então ele começa a falar sobre como os forasteiros sempre afligiram sua comunidade, como eles tentam impor seus modos corretos e formais sobre as boas pessoas do campo, coisas assim. Depois ele começa a falar sobre como eles, quem quer que sejam, tentaram enforcar seu avô nos anos 40 por causa de algo que ele havia feito. Agora estou realmente confuso. O que ele havia feito e por que tentaram matá-lo por isso? Não saber o que aquilo significava só piorava tudo para mim, e eu podia sentir o suor escorrendo pelas minhas costas conforme ficava mais e mais nervoso. Já contei essa história várias vezes antes, e uma ou duas pessoas sabiam exatamente o que significava no contexto de um pregador do campo, mas eu não sabia, e se soubesse,
teria passado por aquela cidade inteira contente por estar perdido e sem uma companheira, porque a única coisa que tenho mais medo do que qualquer outra coisa no mundo são cobras. Mas o que foi que o pregador maluco tirou das cestas de vime que ele tinha lá em cima? Uma cobra, e não apenas qualquer cobra, uma cascavel legítima. No começo, eu apenas congelei. Eu não sabia que o medo assim existia, o tipo em que você literalmente não consegue se mover por alguns segundos enquanto está confrontado com o seu pior medo real. O efeito de servo nos faróis, Jesus Cristo, eu ainda posso ouvir o som do chocalho como se fosse ontem. É que você não entende o quão alto essas coisas podem ser até ouvir por si mesmo. É um som que diz, e fique longe de mim, cara, eu não sou para ser mexido, e não precisa de tradução para você entender o que significa. Mas lá está esse pregador segurando-a tranquilamente nas mãos e sorrindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. E não é só isso, você pensaria que ele teria muito cuidado ao lidar com uma cascavel, mas o cara fica balançando-a para cima e para baixo no ritmo de uma música de igreja antiga que começa a tocar em um velho aparelho de som. Enquanto isso, a congregação está gritando e aplaudindo como se fosse a coisa mais incrível que já tinham visto. Você pensaria que eles gostariam de manter aquela cobra calma, mas não, se eu estava nervoso, você pode imaginar como aquela cobra devia estar se sentindo. Então, como eu disse, eu apenas fiquei congelado por alguns instantes. Até que o pregador se move em minha direção com a cobra em seus braços. Depois disso, eu não estava mais congelado, deixe-me dizer a você, e quase saí correndo do palco em direção à saída principal da capela. Usei toda a agilidade do futebol americano da minha época de ensino médio para desviar e esquivar do cara-lobo de 300 libras no caminho para fora, corri para o meu carro e simplesmente saí da cidade a toda velocidade, como se estivesse sendo perseguido. Já fiz algumas coisas estúpidas na busca por mulheres ao longo da minha vida, mas entrar naquela pequena capela está no topo da lista, de longe. Eu não tinha ideia de que o manejo de cobras era sequer uma coisa até então, e depois de pesquisar na internet, vi que dezenas de manejadores de cobras já morreram no passado. Mas essa não é a estatística que importa, é com que frequência eles são picados. Isso afeta os músculos dos braços e das mãos das pessoas porque eles são picados com tanta frequência, ou seja, acontece muito. E depois de ver como aquele pregador estava manejando sua cascavel, não estou nem um pouco surpreso. Enfim, cheguei algumas horas depois, extremamente abalado, mas inteiro. Me encontrei com a garota, depois de contar a história de entrar acidentalmente em uma capela de manejo de cobras, recebi toda a simpatia e mais um pouco. Então, acho que tudo está bem quando termina bem. Apenas saiba que, por mais que sejamos todos americanos e toda essa coisa patriótica, existem lugares onde os estrangeiros são tudo menos bem-vindos. Ser expulso de algum lugar provavelmente é ruim, mas não chega nem perto de perder a vida por causa de um cara mentalmente deficiente jogando uma maldita cascavel bem na minha direção. Em 1961, quando eu tinha apenas 20 anos, juntei-me aos Cavaleiros da Liberdade. Cresci em Boston, filho único de 2 irlandeses americanos liberais que nunca se cansaram de me lembrar que viemos da mesma parte da Irlanda. Meu pai era advogado e, embora atuasse na área de direito imobiliário, tinha uma verdadeira paixão pelo direito constitucional. Era um documento do qual ele se orgulhava muito, a ponto de você realmente pensar que ele o escreveu. Mas com o passar dos anos, comecei a ter uma crescente apreciação pelas liberdades que nossa Constituição garante. Foi por isso que fiquei tão ofendido com as leis e sua recusa em acatar as decisões da Suprema Corte que garantiam os direitos de nossos irmãos e irmãs afro-americanos, que ainda estavam presos atrás das linhas inimigas, como vimos.
Foi mais ou menos nessa época que ouvi falar dos Cavaleiros da Liberdade, grupos formados principalmente por jovens universitários que pegavam ônibus e iam para os estados do Sul para desafiar o status quo racista e problemático. Por exemplo, ajudavam pessoas negras a chegar aos locais de votação em dia de eleição ou organizavam boicotes a estabelecimentos que implementavam a segregação racial. Senti que havia encontrado minha vocação, como se os cavaleiros fossem sucessores espirituais da ferrovia subterrânea, só que em vez de nos dirigirmos a eles, estávamos ajudando as pessoas a obter justiça em seus próprios quintais. Mas, como você pode imaginar, não fomos exatamente recebidos de braços abertos lá embaixo. Tínhamos aliados, cristãos do Sul comprometidos que não apenas falavam em favor dos ideais de seu Salvador. Mas, rapaz, nossos inimigos eram muitos. Às vezes, a única maneira de distinguir entre os policiais e os grupos de bons e velhos garotos odiadores era pelas insígnias. Eles agiam exatamente da mesma maneira. Acho que nos odiavam da mesma forma também. Mas, enquanto aqueles bons e velhos garotos usavam seus punhos e armas de fogo para nos expulsar, a polícia usava a lei. Prendiam os raiders sob várias acusações falsas, como invasão, reunião ilegal e outras supostas infrações. O pior é que faziam vista grossa sempre que éramos atacados por turbas violentas de segregacionistas. Mas o que eu nunca vou perdoar os policiais de lá é por se aliarem a um grupo de pessoas que podiam fazer o trabalho sujo por eles, coisas brutais, violentas e malignas demais para eles mesmos conseguirem se safar. Eles passaram para um grupo de caras que só saíam à noite e eram invisíveis durante o dia, um grupo que vou odiar até o meu último suspiro. No verão de 1961, os Cavaleiros da Liberdade ganharam muita publicidade por causa da recepção que tiveram quando o primeiro ônibus cheio de cavaleiros chegou em Alabama. Era um domingo de manhã quando chegaram e as pessoas saíram dos cultos ainda vestidas com suas melhores roupas para atacar os ônibus. O motorista tentou sair da estação, mas foi bloqueado pela multidão enquanto alguém furava os pneus do ônibus. A multidão forçou o ônibus danificado a parar várias milhas fora da cidade e então jogaram uma bomba incendiária com os passageiros ainda dentro. Enquanto o ônibus queimava, a multidão segurava as portas fechadas com a intenção de queimar os raiders até a morte. Foi somente quando um policial ameaçou com uma arma que a multidão recuou e os raiders puderam escapar. Era esse o tipo de recepção que estávamos esperando. Sabíamos que estávamos arriscando nossas vidas ao ir para lá, mas não nos importávamos. Era um sacrifício digno. Thomas Jefferson mesmo disse: "A árvore da liberdade deve ser regada de tempos em tempos com o sangue dos patriotas e dos tiranos", e, meu Deus, levamos isso a sério. Enquanto embarcávamos no ônibus, a viagem foi muito mais tranquila do que esperávamos. Acho que agora que o ódio deles por nós estava evidente e os jornalistas estavam por perto, a multidão não estava tão disposta a tentar nos queimar vivos. Mas, uma vez que chegamos ao lugar onde ficaríamos, o representante dos Cavaleiros de Arkansas nos alertou para não andarmos sozinhos, pois uma rede de moradores locais estava acompanhando atentamente todos os ônibus que chegavam do norte. E potenciais Cavaleiros da Liberdade eram perfilados e seguidos pela polícia, voluntários locais ou uma mistura de ambos. Era um esquema assustadoramente sofisticado que eles tinham lá e seria admirável se não fosse tão maldoso. E a parte realmente genial era que um grupo de estudantes universitários não podia ficar trancado no quarto por quase uma semana inteira. Tínhamos que sair em algum momento, fosse para comer algo ou comprar cigarros. Era apenas uma questão de tempo. A ganância foi o que me pegou. Eu fiquei com muita fome em uma noite e o pacote de amendoins que pensei que duraria só não foi suficiente. Foi assim que me vi vagando pelas ruas, tentando encontrar algum lugar que vendesse comida onde eu não seria denunciado pelo meu óbvio sotaque de Nova Inglaterra.
Nem sequer cheguei a um lugar de frango frito antes que os policiais me abordassem. Foi só um olhar no meu documento de identidade e eu estava ferrado. Eles me revistaram ali mesmo na calçada e, por acaso, encontraram maconha no bolso da minha calça, embora eu nunca tenha fumado na minha vida. Era uma armação óbvia, mas não havia muito que eu pudesse fazer sobre isso. Eu tinha ido contra o conselho do representante e saí sozinho, e conforme eles descreveram, fui preso por acusações absurdas de maconha. Fiquei furioso, principalmente comigo mesmo por ser idiota o suficiente para ser preso, mas também com um sistema que transformava jovens bons como eu em criminosos invasivos. Eu imaginei que levaria algumas pancadas, passaria a noite na cadeia e talvez fosse expulso do estado na manhã seguinte, mas os policiais tinham planos muito piores para mim. Provavelmente levei mais tempo do que deveria para perceber que eles não estavam me levando para a delegacia local, e quando caiu a ficha, fiquei mais aterrorizado do que nunca na minha vida. Em vez disso, eles me levaram para uma antiga igreja incendiada que eles diziam ter sido um local de culto, mas não era tanto a ideia de perder minha liberdade que me aterrorizava, era o que eles tinham preparado para mim lá dentro. Minha vida que era tão assustadora, como eu disse, eu tinha me conformado com essa perspectiva. O que me assustava era o que eles fariam comigo antes de me matar. Só que não eram os policiais que tinham planos para mim, como mencionei anteriormente, porque, para lidar comigo, eles haviam recrutado a ajuda de uma organização completamente diferente, uma que não se importava em sujar as mãos, uma sem supervisão, sem regras e sem piedade. E quando eles saíram do bosque, todos vestidos de branco, eles eram 100 vezes mais aterrorizantes do que os espectros que eles lembravam. A clã, por decência, não quero repetir algumas das coisas que eles me disseram, eles usaram algumas das linguagens mais nojentas que já ouvi, antes ou desde então, e não darei a eles a satisfação de repetir suas palavras. Tudo o que é relevante para a história em questão é que eles me disseram que fariam comigo o que costumavam fazer com espiões do norte durante a guerra. Eles jogaram uma corda em volta do meu pescoço, me arrastando pelo bosque com ela, me chutando e me batendo enquanto íamos, enquanto cantavam uma música sobre odiarem a nação Yankee e tudo o que ela representa ou alguma loucura assim. Em seguida, quando encontraram um galho de árvore adequado, me enforcaram e por uma eternidade pareceu que eu estava lá no ar, completamente incapaz de respirar. Acho que desmaiei, porque não me lembro de realmente cair, apenas acordei em um monte de sujeira, com a pele do meu pescoço queimando. Em seguida, eles me arrastaram para a estrada, me despiram da maioria das minhas roupas e apontaram na direção de Little Rock, me obrigando a voltar a pé, ainda com a corda no pescoço. Tentei pegar carona, mas acho que as pessoas sabiam para não me tocar. Somente um grupo de pessoas despejava e submetia pessoas a simulações de enforcamentos, e eles claramente não eram para serem provocados. Demorei muito para voltar à cidade quando finalmente cheguei de volta ao local onde os cavaleiros estavam baseados, já estava quase amanhecendo. No início, ninguém queria abrir a porta, pensando que uma visita noturna significava apenas uma coisa. Mas assim que ouviram meu sotaque, souberam que eu não era policial nem qualquer outra parte hostil. Eu poderia ter dito que apenas achei bobagem sair para pegar comida, mas os outros me viram como uma espécie de herói. Esse italiano me disse que eu precisava ter coragem para sair depois de ter sido avisado para não fazê-lo. Ter coragem é uma expressão que nunca esqueci e considero como o maior dos elogios. Hoje em dia, não me arrependo do que fiz. É bem estabelecido que os Cavaleiros da Liberdade ajudaram a mobilizar o público e contribuíram para a aprovação da Lei dos Direitos Civis. Na verdade, é um tanto estranho, porque, apesar de ter aquela corda no pescoço ter sido o momento mais aterrorizante da minha vida, também é o momento de maior orgulho.